Galera, estamos iniciando mais um trabalho no nosso Ministério de Jovens, a PIB de Jacupiranga, o GoCast. Estamos aqui, hoje nós vamos começar com o nosso bloco Vida com Deus. E o nosso convidado aqui é o pastor Márcio, que está aqui com a gente, pastor da igreja Vila Muniz, em Cajati. Pastor, se apresenta para a nossa galera aí. Boa tarde, Felipe, todos que estão nos ouvindo, me sinto meio honrado pelo convite. Sou o pastor Márcio, da Igreja Batista da Vila Muniz, estou ali há 5 anos, tá? Casado com a Mariana, pai da Luísa, e Deus tem nos trouxe aqui para nossa região. Sou de Tariri, nascido em Tariri, fui estudar em Curitiba, e estamos aqui há 5 anos fazendo trabalho na obra de Deus aqui, o pessoal da Vila Muniz. Vamos chamar a nossa vinheta aí para a gente começar as nossas perguntas para o nosso pastor aqui. Bom, pastor, vamos iniciar aqui então falando então. Gostaria de saber do senhor, quanto tempo já que o senhor tem de ministério, além da igreja aqui em Cajati? Quanto tempo o senhor já está nessa caminhada de abençoar as pessoas? Beleza. Então, como pastor estou indo para 6 anos aqui na Vila Muniz, mas antes eu trabalhava na primeira igreja batista de Curitiba como ministro, antes de ser pastor. Era ministro de esporte, lá tinha o pastor Anderson, o pastor Anselmo, que eram os pastores do Ministério de Esporte, e eu era um ministro, fazia a faculdade de teologia e fiquei lá acho que durante uns 4 anos como ministro. Legal. De esportes, exclusivamente de esporte. Legal. Bom, pastor, a nossa próxima pergunta, eu gostaria de saber aqui como que foi a sua conversão, como que o senhor foi tocado para chegar nesse tempo aí? Eita, vamos lá então. Rapaz, foi muito interessante, na verdade, porque assim, quem primeiro foi para a igreja na minha família foi minha mãe. Meu pai trabalhava numa empresa, na época do Plano Collor Real, a empresa faliu, que ele trabalhava, ficou mal. Minha mãe foi para a igreja, depois foi meu pai, e aí eu acabei indo, eu com meus irmãos. Na época eu tinha cerca acho que de 11, 12 anos, na Igreja Batista Bíblica de Tariri. E durante esse período, eu tive acho que 11, 12 anos talvez, 11 anos. Foi muito legal, foi quando eu comecei a aprender questões da igreja evangélica. Eu estudei num colégio católico em Peruíbe, tive a minha formação lá, a gente era católico, estudei nesse colégio católico e comecei a ter essa nova visão evangélica. Mas lá para os meus 13, 14 anos, eu comecei a fase da adolescência. Eu fui um adolescente muito rebelde. Aí, com 14 anos, eu queria sair de casa. Queria sair de casa de um jeito ou de outro, respondendo meu pai. Metaleiro, gosto de rock até hoje, gosto de heavy metal, mas hoje mais gospel, né? Mas naquela época eu gostava do heavy metal também, meu pai não apoiava muito. Muita briga dentro de casa, e eu queria sair de casa. E aí, naquela época, com 14 anos, eu fui para o Colégio Agrícola, em Iguape. Descobri que do Colégio Agrícola, nem sabia o que era, mas era para morar, tudo, fui para lá. Fiquei 1 ano, fui expulso do Colégio Agrícola. Fui expulso, fui convidado a me retirar. Voltei para casa, meu pai era aquele que se converteu, aquele crente chato, sabe? Mas aquele crente. Então, meu pai era assim, dentro de casa é do meu jeito. Tive alguns problemas, saí de casa, fui morar na casa de uma tia em Itanhaém, trabalhar, voltei. E me batizei em 95. Em 95 eu me batizei. E a minha conversão foi em 95, mas o processo de santificação demorou. Eu tive um tempo assim, de envolvimento com drogas, nessa época no colégio agrícola, com 14 anos, 15 anos, bebida. E lá para os meus 21 anos, de fato, 21 anos de fato, que eu me decidi abrir mão de tudo e andar com Deus. Então, foi um processo, a salvação foi em 95, mas aí houve um processo de santificação até tomar uma decisão assim de andar com Deus de fato. Então, com 20 para 21 anos foi onde eu me decidi viver para Deus. Mesmo, não ministério, não pensava em ministério, nada. Eu era meio tortinho ainda naquela época, assim, sabe? Mas trabalhei no banco, trabalhei em outros lugares, mas esse foi o meu processo de conversão. E aí, pastor, então, através dessa conversão, que foi aos 21 anos de idade, que o senhor contou para nós, o que levou, como que o senhor percebeu que foi essa transformação que o senhor sofreu para te levar a realmente seguir essa vida com Deus? O que mudou esse instinto que o senhor disse até que chegou a ser expulso? O que te tocou nesse tempo aí? Então, Felipe, isso é muito legal, cara, porque assim,
A Bíblia nos diz que aquele que se encontra com Cristo não consegue voltar atrás, entende? E eu tenho isso muito forte no meu ministério. E, inclusive, é uma realidade que eu trago para mim. Eu acho que uma pessoa que de fato é salva, ela não deixa Cristo por bobeira. Porque eu vivenciei isso. Então, quando eu tomei essa decisão nos 20 para os 21 anos, eu estava com uma vida muito complicada, foi onde eu abri mão de muita coisa, abri mão de amizade primeiro. Eu não tinha como evangelizar as pessoas se eu não estava bem. Então, abri mão das amizades para estar bem, para depois evangelizar. E aí eu caí de cabeça na Bíblia. Cara, foi o período que eu lia a Bíblia demais. Legal. Demais. Eu devorava a Bíblia, comecei a ler muito livro. Aí eu tinha um programa de rádio em Tariri, que eu fazia junto com um irmão que era da Assembleia de Deus, Hora de Louvar, programa de rádio muito legal. Todo final de semana eu ia numa clínica de recuperação, que tinha lá em Tariri. Eu ia todo sábado, de manhã, passava o dia inteiro lá, evangelizar. Mal sabia eu que era um trabalho de capelania. Hoje eu sei que é capelania, mas... E eu ia porque eu queria. O pastor nunca pediu, ninguém... Foi de mim. Eu gostava de estar junto, gostava de evangelizar, gostava de levar as pessoas convidar as pessoas para ir para a igreja. Então, esse foi um período onde eu fui professor de EBD, fui líder de jovens. Aconteceu uma série de situações. Então, depois da conversão de fato, esse período foi o período mais do primeiro amor, vou dizer assim, do meu primeiro amor foi ali, sabe? Não perdia culto, lia muito, questionava demais, louco para falar de Cristo para todo mundo, sabe? Aí depois que eu pude evangelizar a galera. Lá, meu apelido lá, eu tinha 2 apelidos, Faustão e Bactéria. Faustão, até hoje, a galera lá, Faustão e Bactéria. E hoje é muito legal, quando eu revejo meus amigos daquela época, os caras me respeitam. E eu sou do mesmo jeito, sabe? Mas os caras me respeitam. Então, os caras ouvem, alguns me procuram para conversar. Eu continuo sendo o mesmo Faustão, mesmo Bactéria, eu dou risada, brinco, tiro sarro dos caras, mas o meu caráter mudou. O meu caráter foi forjado, entende? Então, foi esse período em que eu acabei tendo esse encontro com Cristo e me aprofundei na intimidade com Ele. Que legal, pastor. Após esse tempo que o senhor começou a conviver mais, que o senhor começou nesse ministério a lidar com pessoas, trazer pessoas, falar do evangelho para as pessoas, teve algum momento nessa juventude que o senhor passou por ela que marcou nesse trabalho com os jovens, algo que o senhor lembra assim que ficou aquele momento, poxa, que legal isso que eu estou vivendo aqui agora? Então, lá a minha raiz foi essa, na Igreja Batista Bíblica de Tariri, foi lá onde eu me converti, lá onde eu aprendi do Evangelho, lá onde... Não, eu vou ser injusto, não foi lá que eu aprendi do Evangelho. Como eu falei, eu estudei no colégio católico, meu primeiro contato com Bíblia foi na Igreja Católica. A minha primeira lembrança de revistas que eu gostava de ler era o Testemunho de Jeová, que a gente era católico, e eles levavam, eu gostava daquelas revistas coloridas. Então, o primeiro contato com Bíblia foi naquela época. Mas foi lá na Igreja Batista onde eu entendi as coisas, foi onde as coisas foram esclarecidas para mim. E houve um período muito legal lá em Tariri, da juventude, onde nós fazíamos muito retiro. Nós éramos uma galera muito unida, a gente gostava de estar junto. Por exemplo, acabava culto, a gente ficava tocando violão até tarde, ficava cantando, dormia na minha casa. Meus pais até aumentaram a sala que era para dormir, cara. Parecia um centro desabrigado, bicho. Final de semana, uma galera, os jovens iam lá para cá, dormia. Então, eu sempre gostei. Foi um período de muita comunhão. Foi muita comunhão, porque hoje eu até falo na nossa igreja, a comunhão entre pessoas é fundamental. Quem diz que vai na igreja, mas não tem comunhão com as pessoas da igreja, não é família. Não adianta. O cara que só vai na igreja de domingo, mas não liga para o irmão durante a semana, não se preocupa, ele não ama, ele não tem relacionamento. Sim. Ele não tem relacionamento. Ele tem um relacionamento com o templo, ele tem um relacionamento com a denominação, mas não com as pessoas. Então, família é com pessoas, família não é com o templo. E ali eu aprendi. Então, a minha adolescência foi muito importante nisso, de estar com gente, sabe? De estar com a molecada, com meus amigos. Isso foi fundamental e é o que eu trago até hoje, inclusive. Que legal. Nesse tempo que nós estamos vivendo, até isso que o pastor nos disse agora há pouco,
é um pouco sobre a nossa próxima pergunta. Eu vejo que nós temos uma certa dificuldade hoje em relação à pandemia, da gente ter esse convívio, de viver em família, ser o corpo de Cristo realmente em união. E eu vou perguntar ao pastor qual que é a diferença que o senhor enxerga. O que o senhor vê nessa juventude de hoje com aquilo que o senhor vivenciou no seu tempo? Talvez o que eu vou falar assim, é meio coisa porque é minha cabeça de velho, né? Eu estou 43 anos, já não penso como jovem. Hoje o mundo mudou muito. Só voltando um pouquinho atrás lá, para falar um pouquinho desse meu andar com Cristo, nem tudo foi força. Só vou esclarecer isso para poder dar nesse gancho. No período em que eu estava mais pegado com Deus, eu era um jovem na igreja, que as pessoas tinham muito carinho por mim, sempre, até hoje, graças a Deus, muito carinho por mim. Aí, quando eu estava com 23 para 24 anos, eu me casei. Eu estava fazendo faculdade de contabilidade, estava indo para o 4º ano de contabilidade, tudo, mas foi uma decisão muito... Eu era muito imaturo, tanto eu quanto ela. Deu 1 ano e meio, veio o divórcio. Nossa. 1 ano e meio de divórcio. Veio o divórcio, deu 3 meses, 6 meses, fui mandado embora do banco. E assim, a minha vida virou... Aí foi quando eu saí de Itariri, fui morar em Itanhaém. Aí fiquei com muita vergonha, me isolei, tive depressão, pensei em me matar. Foi onde eu não ia para a igreja de vergonha, não frequentava a igreja de vergonha. E aí foi onde eu tive um novo reavivamento na minha vida. Porque, por isso que eu falo, para mim, relacionamento com pessoas é fundamental. Nesse período, eu não tinha coragem numa igreja, não tinha. Eu trabalhava numa empresa chamada Casarão Materiais para Construção, lá em Itanhaém, vendedor, uma empresa muito boa, estava lá, sei que teve um sábado que estava tendo uma confraternização do pessoal, e eu estava bem desandadão, estava bebendo, estava lá com a galera, e do nada eu fiquei mal, comecei a chorar na mesa, do nada. Imagina, uma irmã chorando, rapaz, eu falei, aí sei lá, saí. E eu não dormi aquela noite, eu fui para uma casa, eu morava num quartinho, lá no Suarão, em Itanhaém. Eu não dormi a noite toda, eu falei para Deus, Senhor, amanhã eu vou para a igreja, e eu não sei qual igreja que eu vou, não quero ir para a Batista, porque eu tinha vergonha, eu era da Batista de Itariri, não quero, eu tenho vergonha de ir para uma igreja batista. Acordei de manhã, encontrei com uma senhorinha no ponto de ônibus, uma irmã brasilina, não sabia quem era, ela estava com uma Bíblia, onde ela foi, ela entrou no ônibus, entrei, ela foi numa igreja chamada Tabernáculo Amor e Vida, uma igreja pentecostal, e eu sou de raiz tradicional. A igreja batista bíblica que eu me converti, você não bate palma nem para ir na casa do irmão, cara. Então, tradicional que era. Então, igreja pentecostal. Aí, beleza, fui. Ela entrou nessa igreja, eu fui. Cara, foi um culto, eu não me lembro do que foi pregar, não me lembro do que foi. Sei que eu chorei o culto inteiro, foi de manhã. Foi maravilhoso. Acabou o culto, os jovens, cara, chegaram para mim, pegaram meu nome. Onde você mora, uma hora foi uma visita. Não tinha celular naquela época, não tinha internet, isso daí, sei lá, eu não tinha, pelo menos, né? Sei que foi, cara. Passou uns 3 dias, eu tô lá em casa, tardezinha, umas 6 horas da tarde, bate palma, uns 3 peão lá de bicicleta. O Lino e mais dois irmãos lá da igreja. O Lino era presidente de jovens. Os caras estavam lá com pão, mortadela e tubaína. Oi, Tariri! Cara, não acreditei, bicho. Entramos, comemos um pão com mortadela, tubaína, demos risada, conversamos muito, e eu fiquei ali, não por teologia, eu não concordava com 80% do que tinha naquela igreja, mas eu amo, porque foi ali que Deus me curou. Aquela convivência com os irmãos me fez bem, fiquei lá durante 2 anos. E aí o pastor, na época, falou assim, cara, você não quer ser líder de jovem? Eu falei, não, porque ele sabia, né? Eu falei, pastor, eu gosto de estar aqui, mas eu não concordo com muita coisa. Ele falou, então vai para Batista, cara. Puxa vida. Aí foi onde eu fui, para Batista Itanhaém. Fui lá, pastor Vanderlei, que hoje se encontra lá ainda, ele saiu e voltou para Batista Itanhaém, um pastorzão, um grande pastor, que eu me espelho muito. Fui lá, expliquei minha situação, ele ficou. Aí, lá em Itanhaém, pastor... Chegou uma hora e falou assim, Márcio, vai fazer seminário. Eu falei, não vou, cara, sou divorciado. Não... Vai, rapaz, não vou. Aí aconteceu que me mudei para Peruíbe, comecei a frequentar a Igreja Batista de Peruíbe, pastor Edmilson, líder de jovens, professor de EBD, pastor Edmilson, Márcio, vai fazer teologia. Eu falei, não vou, pastor, não vou ser pastor, sou divorciado, tudo, vai. E aí, lembra do Tabernáculo Amor e Vida, aquela igreja pentecostal?
o pastor da época, ele veio conversar comigo, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, cara, você acredita que Deus te perdoou? Eu falei, acredito. Eu falei, então, mas você não se perdoou. E aquilo mexeu comigo, sabe? Então, todo aquele processo começou a cura lá atrás do divórcio, sabe? Então, hoje, no meu ministério, é incrível, porque meu ministério é baseado em casais, cara. As pessoas me procuram, pessoas que não são da igreja, com problema de casamento, sem saber da minha história, e aí eu falo, eu estou aprendendo a ser casado agora com a Mari. Então, Deus usa tudo aquilo para hoje eu usar como exemplo. De forma alguma, eu nunca apoiei, nunca apoio o divórcio, de forma alguma. Mas Deus me ensinou a tirar lições daquele momento, daquele problema qual eu enfrentei, e Ele é misericordioso. Então, como jovem, eu era muito irresponsável naquele momento, apesar de tudo, muito imaturo. Então, é que eu quis fazer porque dá a impressão assim que, puxa vida, desde lá veio tudo bem. Eu falei, não, cara, houve um processo aí, houve um tempo de uns 12 anos até eu me perdoar, até eu aceitar, até eu querer de fato eu não queria ser pastor, fui para Curitiba não querendo ser pastor, fiz faculdade de teologia sem querer ser pastor. Deus me encaminhou ao ministério, Deus abriu as portas, eu nunca fui atrás de uma igreja. A PIB de Curitiba, os irmãos me procuraram, eu expliquei tudinho a minha situação, não quero estar aqui, pastor Vancão, pastor Anderson, não, beleza, fui conversar com o pastor Pascoal, expliquei, beleza, nunca. Eu trabalhava na editora Pão Diário nessa época, então não queria. As coisas se encaminharam, entende? Então, eu creio que Deus encaminhou e Deus direcionou as coisas para o ministério. Nossa, cara, eu não respondi a tua pergunta, porque senão ia dar muito. Eu queria deixar claro esse tempo que teve na minha vida, assim, que para mim é muito importante mesmo. Muito legal, pastor, esse momento que a gente vê que a gente deve enxergar esse perdão de Deus na nossa vida, a gente se aceitar, entender que Ele quer o melhor para nossas vidas. Às vezes nós estamos passando por momentos como esse, a gente não se colocar à prova e pensar que como que vai ser daqui para frente agora com isso que aconteceu na minha vida. E quando a gente entende isso que o pastor acabou de nos explicar, que Deus nos perdoa e que nós também devemos entender esse processo de perdão para nós conosco mesmo, para podermos dar os nossos próximos passos da maneira com que Ele quer que nós demos, como aconteceu com o Senhor. E acima de tudo, cara, entender que perdão não significa isenção das consequências, certo? Sim. Eu tenho consequências de tudo isso. Existem consequências na minha vida. Há coisas que ainda vêm fruto traumas, questões, como eu falei, eu não queria casar de novo, porque eu tinha medo de falir outro casamento. A minha esposa foi uma guerreira, é uma guerreira. Então, assim, o perdão não tira as consequências. E nós temos que entender que nós somos responsáveis pelas nossas consequências. Então, as consequências dos nossos erros, nós temos que ter hombridade de aceitar. Não é porque aconteceu, Deus perdoou e agora vai ser mil maravilhas. Não. Há todo um processo, há todo um processo de cicatrização, de cura e de aprendizado. Então, errar uma vez, beleza. Errar duas, já não mais. Legal. Bom, pastor, e qual que é a mensagem que o senhor deixa hoje para nós aqui, para essa juventude que nos assiste aqui? O que o senhor tem a dizer para eles? Qual que é o convite que o senhor faz a eles para que participem desse corpo, que venham a fazer parte do corpo de Cristo? Então, falar desse tempo que nós estamos vivendo agora com a pandemia é algo que nós estamos aprendendo, tá? Eu, como pastor, eu estou aprendendo, eu tenho muita dúvida, eu não sei o que é. Hoje nós vivemos num emaranhado de informações, são muitas informações. Mas falando na questão espiritual, ela é válida tanto na época de pandemia quanto fora da pandemia. Então, aos jovens de hoje, eu falo, cara, se apegue a Deus. Se apegue a Deus porque o mundo jaz do maligno. E nós esquecemos. E eu tenho muita preocupação
como pastor, da maneira que eu apresento o evangelho. Aí eu vou falar por mim, tá? Para todos os jovens. Hoje nós temos uma concorrência muito desleal do que o mundo apresenta e do que a igreja apresenta. E eu tenho uma preocupação de tornar a igreja legal. Eu acho que a igreja deve ser um ambiente legal, mas eu não tenho preocupação em transformar a igreja, fazer com que a igreja seja um chamariz para o jovem. Não, porque é um perigo. É um perigo. O jovem tem que vir para Cristo sabendo que ele é um pecador, que ele é um miserável e que tem que se arrepender. Porque quando ele vem para a igreja, porque a igreja é legal, ele vai para o inferno sendo legal, cara. Entende? Então eu como pastor, eu tenho esse medo de apresentar o evangelho muito legal. Cara, viver com Cristo é negar-se a si mesmo. E é óbvio que o mundo de hoje, a juventude de hoje, tem uma luta muito desigual que eu não tive na minha juventude, certo? Eu não tive. Bom, já que é para jovem, eu vou falar de forma bem aberta aqui, eu não tenho problema quanto a isso. Na minha adolescência, por exemplo, quando nós queríamos ver uma revista pornográfica, cara, primeiro você tinha que comprar a revista, era só para 18 anos, alguém de maior que tinha que comprar, era alguém que pegava essa revista, deixava lá no banheiro da escola, lá os velhos sabem do que eu estou falando, não vem me falar que você não sabe não, deixava lá numa construção, as molecada ia para ver. Então, esse era o contato que nós tínhamos. Cara, hoje, o celular, o adolescente com 11 anos, a criança com 10 anos no quarto dele, ele tem mais acesso à pornografia do que um adulto com 70 anos, há 50 anos atrás, cara. Então, ou seja, é muito desleal. Então, para hoje, para o jovem se tornar santo, é muito mais difícil do que na minha época. Porque na minha época nós não tínhamos tantas facilidades, hoje tem. Então eu não sei se a dica é para os jovens ou são para os pais. Porque nós temos uma luta desleal contra a internet. É muita informação, a turma navega e muitos acabam em naufrágio. Jovens cristãos, se você é crente, se você ama Cristo, você tem que cair de cabeça na Bíblia, cara. Não tem outro caminho. É Bíblia, palavra de Deus. É oração. Relacionamento com Deus. Se você esperar servir a Deus ou buscar a Deus apenas porque é legal, poxa vida, você vai seguir uma igreja, você vai seguir uma forma, você vai seguir uma estrutura, mas talvez você não siga Cristo, porque Cristo é negar-se a si mesmo. E, por exemplo, quando eu me converti, lembra que eu falei que eu era metaleiro? Sim. Cara, eu era metaleiro. Eu tinha cabelo naquela época. E eu andava com camisa preta, Metallica, Iron Maiden, Napalm Death, eu curtia, eu gostava da revista Rock Brigade, tinha pôster, capeta lá, as coisas lá no quarto, fita cassete na época, né? Eu gostava daquilo. E eu gosto de rock até hoje, eu gosto de heavy metal, só que eu ouço agora aqueles que têm uma letra boa, uma letra que agrade. Mas também eu abri mão de muita coisa que me agradava, cara, porque eu vi que não agradava a Deus. Então tem muita coisa que eu fazia, eu poderia fazer, mas às vezes, se vai desagradar a Deus, é melhor não fazer. Como jovem, aí eu vou falar para a molecadinha aí que está apaixonado, né? Aquela época que você fica bobo. Cara, quando a gente se apaixona por alguém, a gente quer agradar essa pessoa. A gente quer agradar. Ainda mais o homem fica mais bobo ainda. Então, se a mulher é vegetariana, o cara fala, eu também vou virar vegetariano, só pagar. O Pedro tá lá, seu tranqueirinha, viu? Ei, Pedrão. A menina fala, eu sou vegetariano. O cara fala, eu também sou vegetariano. Ele vai comer para agradar a menina. Então, a gente abre mão de coisa que a gente gosta para agradar o outro. E por que nós não fazemos isso para Deus?
Por que a gente não abre mão daquilo que a gente gosta para agradar a Deus? E eu acho que é esse caminho, Felipe. Deus ele não vai abrir mão do que Ele é. Porque Ele já abriu mão, Ele já veio, já morreu por nós, Ele não tem que provar o amor dEle por nós. Ele provou. Deus prova o seu amor para conosco, sendo que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não tem que provar o amor, agora é a nossa hora de provar o amor a Ele. Então, jovem, cara, você não deve provar nada à igreja, você não deve provar nada ao seu pastor, ao seu pai, sua mãe. Você deve provar teu amor a Deus, cara. Então, se você ama a Deus, conheça a Deus através da palavra dEle. Se você ama a Deus, conviva com os teus irmãos. Com a igreja. Não tem como, é família. Família. Você não ama todos. Eu garanto que deve ter uns que tem irmão aí, se puder, vende o irmão, troca por uma dúzia de ovo. Mas é irmão, tem que viver, tem que conviver. E na família cristã é assim também. Dizer que a gente ama todo mundo que é da igreja, mas nunca, rapaz. Tem gente que, se você puder transferir para outra igreja, você transfere. Mas não, está ali. Então vamos amar, vamos conviver. Família. Família é isso. Família é entender que eu vou amar e conviver com essa pessoa, porque somos uma família. E aí é uma incoerência, porque se você perguntar quem quer ir para o inferno, cara, difícil alguém levantar a mão e falar, eu quero ir para o inferno. A maioria quer ir para o céu. A maioria quer estar com Deus. Aí está a incoerência, porque é incoerente você querer passar a eternidade com Deus, mas você não querer passar a tua vida com Deus aqui. É incoerente você querer passar a eternidade no céu, mas na terra você fazer as coisas do teu jeito. Não vai rolar. Então, jovem, eu sei que a vida é difícil hoje, os valores estão invertidos. Antes, por exemplo, você não tinha que falar sobre uma vida sacra de relacionamento, casta de relacionamento, porque há 60 anos atrás a pessoa não precisa ser nem da igreja para casar virgem. A pessoa não precisa ser da igreja, era da sociedade. A sociedade, as pessoas casavam virgem. Hoje não. Hoje é um padrão que se quebrou. Antes existia a ideia homem, mulher. Hoje a sociedade vem com ideias de que tudo é válido, toda forma de amor é válida, tudo. Então é muito complicado. Jovem, tem muitas vozes a serem ouvidas. Ouça a voz de Deus, porque as outras vozes que nós ouvimos das diversas formas de ideologias ou de pensamentos não nos levam ao céu. A única voz que nos leva ao céu é a voz de Deus. Eu tenho muita dó, muita misericórdia. Peço a Deus misericórdia por vocês, porque eu acho não é fácil ser jovem, não é fácil ser adolescente e criança nos dias de hoje, porque a luta é desigual. A luta é muito desigual. Então não queiram servir a Deus porque Deus é legal. Deus não é legal. Deus é Rei dos reis, Deus é Senhor dos senhores. Deus manda e a gente obedece e não questionamos a Deus. Entende? Por quê? Porque Ele já morreu por nós. Ele não tem que provar nada por nós. Nós temos que provar nosso amor a Ele. Cara, eu acho que é basicamente isso, Filipão. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro GoCast. Agradeço muito o pastor Márcio ter aceito o nosso convite. Para nós é um privilégio termos o senhor aqui conosco. Vamos estar pedindo o seu auxílio em outras vezes aqui nos nossos cultos de jovens. Quando o senhor puder nos auxiliar, pretendemos contar com o seu apoio. Galera, esse foi o nosso primeiro evento, Vida com Deus. Pastor Márcio, muito obrigado novamente. Valeu, irmãozão. Tamo junto. Galera, fiquem atentos às nossas redes sociais. Em breve nós estaremos anunciando os próximos eventos. Esperamos que vocês estejam conosco. Divulgue esse link para as pessoas que vocês gostam. Nós podemos aprender muito aqui com o pastor Márcio sobre todas essas chaves que ele deu para nós. Possamos seguir juntos nessa caminhada, sendo cada dia mais unidos e parecidos com Jesus. Até a próxima. Até mais. Falou.